Olá, primeiramente eu quero te agradecer por estar aqui no canal e antes de mais nada, você já sabe todo o procedimento, eu quero te pedir para se inscrever no canal, para deixar o seu like, se tiver algum comentário aí, deixa um comentário, ative as notificações. Antes de mais nada, você é bem-vindo aqui. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre o pacote anticrime. Hoje eu quero falar da Lei 13.964 de 2019, também conhecida como pacote anticrime, que trouxe aí diversas alterações no Código Penal e também em outras legislações. Essa lei ela não pode ser definida como uma lei unicamente de direito penal ou de processo penal, e sim uma lei do sistema penal como um todo, mais abrangente. Nós vemos que o objetivo da lei do pacote anticrime é aperfeiçoar o sistema penal. Em alguns pontos, inclusive, vai disciplinar ou até introduzir a exemplo da cadeia de custódia, da colaboração premiada, aí, que está um tema muito atual, vai aprimorar esses princípios, assim como a fundamentação da prisão preventiva. Essa lei também ela vai abordar com rigor muitos pontos, como, por exemplo, aumento de penas em crimes hediondos, inclusive trazendo ampliações a esses crimes. Organizações criminosas armadas, livramento condicional, impedimento de direito na execução penal. No entanto, tem pontos favoráveis à defesa, como, por exemplo, parte da prisão preventiva, análise de provas, aperfeiçoando a identificação criminal, podendo até ampliar as formas de identificação com a finalidade de aperfeiçoar a prova técnica. No tocante ao Código de Processo Penal, teve também alterações quanto ao inquérito policial. A questão do juiz das garantias, do arquivamento do inquérito policial, a prisão preventiva, que não pode ser mais decretada de ofício pelo juiz, a análise dessa questão da prisão preventiva a cada 90 dias, se os fundamentos ainda estiverem aí presentes. A inovação que trouxe aí, que eu percebi no Tribunal do Júri, destaca que caso alguém, por exemplo, seja condenado pelo Tribunal do Júri, ainda que não esteja presente todos os requisitos da prisão preventiva, mas tenha, por exemplo, a pena tenha sido igual ou superior a 15 anos, terá já na sentença a expedição do mandato de prisão e o réu ali já sairá do tribunal preso. Outro ponto importante que eu achei muito interessante compartilhar com vocês é a questão da lei das interceptações telefônicas, que teve uma alteração importante, pois passou a admitir a captação ambiental, o que já era admitido em países lá na Europa, inclusive. Além disso, a lei de lavagem, Estatuto de Desarmamento, lei antidroga, lei de estabelecimentos penais de segurança máxima, tratando com mais rigor e estabelecendo regras um pouco mais duras aí. Modificações nessa lei sobre o serviço telefônico de denúncias, recompensa por informações, normas procedimentais aí perante o STF, o STJ também, e o Código Penal Militar. Foram alteradas, salvo engano, 17 leis. E esse artigo menciona somente parte das alterações de forma geral, abordando esses principais tópicos. Pode-se destacar, inclusive, algumas alterações que podem ser pontuadas a partir do artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa. A proposta teve a inserção do parágrafo único, que vai evidenciar aí a figura jurídica da excludente de ilicitude, inclusive muito debatido aí no atual governo. Sabe-se que a legítima defesa é quando se repele a injusta agressão atual ou iminente a si ou a terceiros. No entanto, achou-se necessário acrescentar o parágrafo único, fazendo uma menção mais específica ao agente de segurança pública. Houve uma alteração significativa também no artigo 51 do Código Penal, onde versa aí sobre a execução penal da pena de multa imposta em face do réu condenado aí ao cumprimento desta sanção penal. A multa ela deve ser executada perante o juiz da execução penal, diferentemente do entendimento anterior, será considerada dívida de valor aplicáveis aí às normas relativas à dívida pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas
da prescrição. O artigo 75 ele teve uma alteração importante, alterando o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade, para não superior a 40 anos, né? sendo esse limite de 40 anos o limite máximo. Como conseguinte, ela unificou as penas em seu parágrafo 1º. A redação do artigo 83 também sofreu alteração nos requisitos do livramento condicional. Lembrando que para isso o indivíduo deve preencher, né, os requisitos já previstos no Código, havendo acréscimo da linha B, né, ou seja, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Se analisarmos bem, né, vamos perceber que os efeitos genéricos e específicos da condenação, elencados aí no artigo 91A, ele traz os conceitos da diferença do volume de patrimônio, podendo ser declarada a diferença perdida caso essa não seja justificada. Essa perda, caso haja, né, será requerida por quem? Pelo Ministério Público, ali no momento da denúncia. Na sentença, será declarado o valor da diferença e a especificação aí dos bens dessa perda. No caso das causas impeditivas da prescrição, lá abordada no artigo 116, ocorreram basicamente duas alterações nos incisos 3º e 4º. Sabe que essa era uma discussão ampla, né, aludindo que era uma estratégia de defesa, interpor diversos recursos no intuito de chegar à prescrição. Portanto, ficou definido que não flui a prescrição na pendência de embargos de declaração. No inciso 4º ficou o quê? Estabelecido que a prescrição ela não ocorrerá enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Nós vamos notar aqui, né, que o Código Penal foi alterado, fazendo menção ao Código de Processo Penal também alterado, né, sendo o acordo de não persecução penal uma das grandes reformas aí do Código de Processo Penal. 2 pontos de alteração no crime de roubo, no artigo 157, em seu parágrafo 2º, e inciso 7º, parágrafo 2º, aplicando-se a pena em dobro. No artigo 171, houve a inserção do parágrafo 5º, sendo ação pública incondicionada no caso das hipóteses elencadas nesse artigo. O artigo 11, o título 11 do artigo 316, nos crimes praticados contra a administração, especificamente praticado por funcionário público no crime de concussão, né, a pena máxima ela sobe aí de 8 para 12 anos. Essas reformas, essas foram, né, essas mudanças trazidas pela Lei 13.964 de 2019, conhecida também como pacote anticrime. Eu abordei aí algumas partes aí para que você possa te ajudar um pouco aí. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí seu comentário, caso você tenha algum. Vamos aprender um com o outro, vamos interagir aí através dessa ferramenta poderosa aí que é o YouTube. Você é sempre bem-vindo ao canal, constantemente estarei colocando alguns vídeos aí, nós vamos discutir sobre fatos pertinentes aí e atuais. Grande abraço para você, muito obrigado, espero que você continue aí comigo.